Olá pessoal, nunca mais postei nenhum vídeo aí no canal Roda Clécia Luz, mas graças a Deus hoje estamos de volta e eu vim aqui para compartilhar com vocês um pouco da experiência que eu tive do jejum mais demorado que eu já fiz. Eu comecei com jejum desde o ano passado, né? Uma vez na semana eu tirava para fazer o jejum. Aí o que era que eu fazia? Eu parava às 6 da tarde e quando eu acordava eu já tomava o café antes. Aí depois eu comecei a parar às 6 da tarde e só almoçar no outro dia, meio-dia. E daí eu fui aumentando, diminuindo cada vez mais as janelas, né? E todo mundo falava que dava tontura, que pode desmaiar e tal, mas eu nunca coloquei isso na cabeça, que eu falo que se eu determino eu vou lá e faço e dá certo. E eu que amo comer, eu amo comer. Eu achava que também não conseguia. Aí eu sei que foi assim, 12, 18. Aí teve um dia que eu consegui ficar 24 horas, né? Sem comer. Aí depois eu aumentei para 36. Depois eu aumentei para 48. Aí depois de 48, eu fiquei me perguntando, né? Se eu cheguei em 48, a gente pode aumentar mais um pouquinho. Só que daí eu já fui preparando psicológico para isso, para ver se dava. Aí até então aconteceu a pandemia, né? Quando a pandemia começou, eu fui viajar com meus pais no mês de fevereiro, passei o carnaval lá e quando eu voltei, que eu falei que lá eu ia comer mesmo, eu ia comer as comidas que aqui não tem, e lá eu me acabei de comer. Balinha de leite, arroz doce, pé de moleque, tudo que só tem lá. Farinha gostosa, né? Farinha gostosa. Tem farinha aqui, mas a farinha é fofa. Mas me acabei de comer lá. Tudo de camarão, caranguejo, não parava a boca. Aí, quando eu vim de lá pra cá, eu aumentei uns quilinhos. Quando eu cheguei aqui, passou uma semana, aí começou a pandemia. Nessa que começou a pandemia, a gente ainda fica meio... Eu tava correndo na praia, continuei, não na academia, mas o exercício um dia sim, um dia não ia fazer. Corri na praia, corri 8 quilômetros, né? Mas, como a pandemia ainda não tava uma coisa, o que era que eu ia fazer, como era que ia ser e tal, aí eu peguei e acabei caindo na tentação, né? Tava em casa, tinha comida, comer pizza doce, que é um sonho, então me acabava de comer. Eu fui para minha mãe com 72. Aí no meio da pandemia, fui me pesar, até então eu achei que não tinha nada, porque eu tava correndo, né? Tudo que eu comia eu queimava, eu tava pensando que era isso, só que daí juntou de mãe, a viagem da minha mãe, e juntou os dias que eu também tava comendo aqui que nem uma draguinha. O que é que acontece? Fui me pesar, tava com 81. Aí eu falei, não. Uma coisa que eu já sei como fazer e, né, como melhorar e até que horas eu posso estar comendo. Não vou fazer isso mais não. Aí eu comecei a fazer o jejum, o treino continuou e comecei a fazer o jejum. Aí comecei com 24 horas, como eu já estava acostumada a fazer antes. Aí eu comecei com 24 horas uma vez na semana e durante a semana eu comia só comida e cortei as guloseimas, né? Aí continuei fazendo assim. Aí quando passou umas 2 semanas, eu vi que acostumou com 24 horas, aí eu aumentei para 36. O corpo se adaptou bem, tudo tranquilo. E treinava, não tem essa não, por estar em jejum não treinar. Pelo menos para mim, né, não faz mal. Graças a Deus, eu volto mais leve ainda. Aí passou. Chegou 48 horas. Aí 48 horas eu falei, caramba, acho que é o limite, né? Aí passou mais uma semana. Aí na outra semana eu falei, vou me desafiar. Vou fazer 60 horas de jejum. Aí foi quando eu parei e fui contando os minutos. Depois de 48 horas, aí eu fiquei contando os minutos. Mas consegui chegar a 60 horas sem comer. Só que daí eu falei, se eu conseguir chegar até 60,
Para ficar 3 dias completinho sem comer também não é nada, dá para aguentar assim. Porque a fome é assim, ela tem um limite, entendeu? Ela dá aquela fome, 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 vai lá e para. Fome, 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 vai lá e para. Então, você, se observar, você consegue controlar ela. Você não deixa ela lhe controlar. Aí, o que é que acontece? Essa semana, eu comecei domingo, 8 da noite. Comecei domingo, tinha me alimentado bem, graças a Deus, com proteína, bastante salada, me alimentei bem. Aí quando foi no domingo, eu determinei, eu falei, eu vou fazer 3 dias de jejum. Vamos ver até onde eu me supero. E foi quando eu fiz. Aí domingo, aí segunda 8 deu 24. Aí depois terça 8, 48. E agora quarta-feira 72 horas, 3 dias. Fiquei muito feliz. Fiquei feliz por saber que a gente tem um controle, né, sobre nossa mente, sobre nossas vontades. E se a gente determinar, a gente vai lá e consegue. Então, hoje eu vejo o jejum nem como para ficar com o corpo da hora, tudo top. Não, isso daí é uma consequência que vem. Mas a superação que você tira em cima disso é de saber que você fica resiliente para lidar com qualquer situação da sua vida. Entendeu? No meu caso, a comida mesmo é o que eu gosto e poderia dizer que era a minha válvula de escape aí. Mas se eu consigo controlar a comida, no meu caso, eu consigo controlar tudo. Se eu me determinar para fazer algo, eu vou ter a coragem, a perseverança, junto com a vontade, eu vou lá e faço e aconteço. Tudo que eu determinar. E graças a Deus, né? Sempre foi assim e com esse jejum intensificou mais ainda. Mas muito bom. As primeiras 24 horas, eu creio que é o mais difícil, né? Porque nessas primeiras 24 horas, você ainda diz, meu Deus, não estou nem na metade do caminho. Mas daí você olha, já passou um dia e vai chegar. Não importa as horas, mas vai chegar. Vai chegar. E vamos esperar. E daí passava pela rua, sentia o cheiro de alguma comida. Ou até a comida aqui que eu fiz pro meu filho. Só um pouquinho, não. Não é só um pouquinho. Daqui a pouco chega o dia que eu vou preparar a comida boa e vou comer. Então tenha paciência, tenha calma e a gente chega lá. Aí quando chegou 48 horas, a mente vem e fala assim, mas já tem 48 horas, já fez demais, já tá tudo certo, pra que vai fazer mais? Só que o que eu prometi pra mim mesmo é que eu ia fazer 72 horas. E daí chegou 48 horas, eu falei, pra quem aguenta 48 horas, já tô mais da metade do caminho e só tá faltando mais um pouco. Aí foi quando eu fui, determinei e graças a Deus, olha, tô surpreendida comigo mesma, porque consegui chegar a 72 horas, trabalhei normal, graças a Deus não tive nenhuma tontura, enjoo, nenhum desespero. Pelo contrário, vi as comidas, mas não estava dentro do meu cronograma, então para mim ali não existia, entendeu? Aí, nada. A pressão perfeita, tudo certinho. Fiquei muito feliz. E uma coisa que eu aconselho, quem tá querendo se policiar, mudar algumas atitudes, controlar as emoções, eu creio, eu falo porque eu uso e eu sei que resolve mesmo. O jejum é uma disciplina danada. Para quem realmente quer mudar certos hábitos, se tornar uma pessoa melhor, evoluir, aprender, tomar decisões, escolher o que é certo e o que é errado. O jejum, meu Deus do céu, é muito bom. No intervalo, o que era que eu fazia? Não deixei de tomar meus 2 litros de água por dia, em nenhum momento não deixei de tomar. Tomava bastante chá, qualquer tipo de chá, eu não me importava não. Preparava sempre com gengibre e canela, que eu gosto.
Então eu sempre preparei com gengibre e canela. Aí tomei água, assim que eu acordava tomava 2 limões com água. E dali, quando eu chegava da academia, tomava mais meio litro. E daí lá para 1 da tarde, mais meio litro. Lá umas 3 da tarde, 3, 4 da tarde, mais meio. Antes de dormir, mais meio. Só que nesse intervalo, quando dava aquela coisa de comer, aí eu tomava chá ou café sem açúcar. Só isso. Ou o gengibre, que quem me conhece sabe que eu e o gengibre somos um. Eu me acabo de comer gengibre o dia todo. Então o gengibre eu comi bem também. E foi isso, menina. Foi isso. E é uma leveza, é uma satisfação, é uma coisa tão grande que você fica com você, de falar, caramba, eu superei, eu consegui. E você fica muito feliz. É uma coisa muito boa. A sua conexão com o espiritual também melhora, claro que melhora. Você fica purificada e você tem uns insights assim. Você tem resposta de coisas que você procurava por um tempo. E nessas horas parece que se abre assim um portal. Um portal diante de você, sabe? Que é uma coisa surreal. É só vivendo pra entender o que eu tô falando. A leveza, a tranquilidade, a paz, o sossego que isso traz, né? Parece que você se eleva um pouco, né? Porque quer queira, quer não, o alimento deixa a gente mais pesado, mais denso, né? Não que eu tô dizendo que eu sou melhor do que ninguém, espero que ninguém leve para esse lado, mas eu tô falando de leveza de espírito, de você estar bem consigo mesmo, na tranquilidade, revendo certos conceitos, perdoando, amando e vendo o que pode ser feito de melhor para os dias que se sucedem, os dias que Deus prepara para cada um de nós. Então é isso. É a minha experiência com jejum de 24 horas, não, de 72 horas, 3 dias seguidos, completo, firme e forte, continuando trabalhando, estudando, treinando e dormindo em paz, no maior sossego. Para vocês que têm curiosidade, façam, que é uma bênção. E fora, né? Que além de deixar o nosso espiritual aflorado, o nosso corpo fica em perfeita harmonia, os hormônios também fica tudo equilibrado. E podem pesquisar lá no Google, no YouTube, sobre o jejum intermitente, que eu indico e é perfeitamente ótimo. Sobre o corpo e os quilos, eu tava com 81, né? Quando eu me pesei e vi que eu tinha que parar de comer as besteiras devido à atrapalhação que deu essa pandemia aí, que foi pro bem, graças a Deus. Eu eliminei, deixa eu ver, 81, eu agora tô com 72. Olha, para você ver que 80% é alimentação e o treino é mais a modelagem mesmo, tem que fazer, claro, mas o que importa mesmo é o que você come. Muito bom mesmo. Indico e procurem e estude e vê qual é a alimentação que você vai fazer depois do jejum, né? Porque a gente tem que repor tudo isso. E assim que eu terminar o vídeo, já vou preparar o meu prato de comida, né? Que vai ser o meu frango grelhado, que eu amo frango, minha salada, minha beterraba. E é uma low carb que eu vou fazer. Não vou comer carboidrato, mas muito bom, a satisfação é perfeita. E outra coisa, tudo crença, viu? Dá tontura, você desmaia, dá tremedeira, você fica nervosa, nada. Pelo contrário, é só alinhamento, é só bênção. Uma coisa que eu observei é que o corpo fica quente, sabe? A gente coloca a mão assim, será aquela coisa quente, é o trabalhar, né, da célula dentro do corpo, expulsando o que não precisa mais, fazendo toda a limpeza, deixando impecável. Imagine, né? Renovando tudo, todo o sistema, todos os sistemas ficando em perfeita harmonia, os hormônios, tudo. É muito bom.
pesquisem e se vocês têm vontade de fazer, façam, porque é só determinar e querer que consegue sim. Eu falo porque eu fiz e as próximas vezes eu pretendo fazer de 96 horas, que se eu cheguei a 72, para 96 vai ser fácil. E quando eu fizer isso, aí eu venho e dou mais outro depoimento para vocês. Fiquem com Deus, até uma próxima e logo, logo estou postando mais vídeos, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês e que derrame bênção sobre a vida de cada um de nós. Muito obrigada, até uma outra hora, se Deus quiser.